Atos 26, verso 27 e 28, diz assim: Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Digam todos amém. Só até aí, vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos pelos teus filhos que aqui estão assentados e reunidos para te ouvir. Eu sei que temos tido uma vida intensa. A vida moderna é cheia de correrias, demandas as mais diversas. Mas não deixa que essas demandas nos tirem daqui. Nos ajuda, Senhor, que os nossos pensamentos, a nossa atenção e a nossa reverência esteja aqui nesse lugar. Que a tua palavra seja ouvida, entendida e vivenciada. Derrama graça sobre nós e que ela alcance o propósito que tu tens para essa noite. Nós nos rendemos ao teu Espírito e a direção dele, ao seu poder, para falar e ouvir da tua palavra, em nome de Jesus. Digam todos amém. Vamos aplaudir o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. No mês de março nós vamos ter batismo. Quem aqui já é batizado nas águas, levante a sua mão. Doeu, irmãos? Foi bênção? Quem ainda não é batizado nas águas, levante a sua mão, só para eu saber. Pastor, não sou batizado, só para eu saber. Faça assim, com a mão, lá na galeria. Quem não é batizado ainda? Hoje eu estou cheio de segundas intenções. Cheio. E Deus tem uma palavra para todos nós hoje à noite, amém? O tema da mensagem de hoje é: quando a voz de Deus é ignorada. O texto que lemos, Paulo está diante de um julgamento. Ele foi preso em Jerusalém, estava sendo espancado e possivelmente seria morto, mas ele apela para algo que ele possuía, que aqueles que estavam batendo nele não sabiam. Paulo era cidadão romano, herdou essa bênção dos seus pais, lá em Tarso, hoje é lá Turquia. E quando ele diz que ele é cidadão romano, o espancamento é cessado, ele é recolhido, porque um cidadão romano não poderia ser tratado daquele jeito. Ele apela a César para ele ser julgado em Roma. Ele é transferido de Jerusalém para Cesareia Marítima. Eu já estive lá, é um lugar belíssimo, na beira do mar Mediterrâneo, onde o governador Festo e o rei Agripa tinham uma casa de veraneio, e ali também havia uma prisão, e Paulo é levado para essa prisão, e naquela prisão é chamado para se defender das acusações que Jerusalém tinha imposta sobre ele. Ele estava preso porque acreditava em Jesus e na ressurreição de Cristo. E consequentemente Paulo pregava a ressurreição daqueles que são mortos em Cristo, que um dia, diz a Bíblia, que nós seremos arrebatados, os que estiverem vivos serão levados aos céus, nas nuvens com o Senhor, os que estiverem mortos em Cristo serão ressuscitados. E Paulo pregava essa mensagem. Ele foi acusado de ser um herege, e é chamado para esse julgamento diante do rei Agripa e do governador Festo. Quando ele é chamado, Paulo aproveita a oportunidade e começa a discorrer sobre a sua conversão. Ele diz para o rei Agripa: rei, eu era um perseguidor da igreja, eu tinha ordem, cartas para prender, para bater e para matar os cristãos, e eu estava numa missão dessas na estrada de Damasco, e teve uma hora que uma luz brilhou,
eu caí do cavalo, e daquela luz eu ouvi uma voz dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Antes de Paulo se tornar o grande apóstolo, ele era chamado de Saulo de Tarso. E ele pergunta: quem és tu, Senhor? E ali, na estrada de Damasco, Saulo de Tarso tem um encontro com Jesus. Para encurtar a história, ele se torna, em vez de ser um perseguidor, se torna um perseguido por causa da sua fé. Ele fica um pouco em Tarso, depois vai para Jerusalém, e começa o seu ministério a pregar, anunciar e falar do amor de Jesus, até que a oposição religiosa cresce. Os fariseus, que era um grupo religioso oponente a Cristo e ao Evangelho, o persegue, o prende, e ele é levado para Cesareia Marítima. E ali ele defende a sua fé com todas as suas forças. Paulo era um grande orador, um grande pregador, e a pregação foi tão intensa, foi tão poderosa, foi tão consistente, que o rei Agripa disse: olha, por muito pouco eu não me converto a Cristo. Esse muito pouco, essa indecisão, essa decisão de não se posicionar por Cristo, por muito pouco, ainda está presente na vida de muita gente. Agripa foi impactado com a mensagem, foi tocado pela mensagem, e ele simplesmente ignorou a voz de Deus. Estava diante dele a grande oportunidade de ter um encontro com Cristo, a se render a Cristo, mas ele ignora a voz de Deus, que chacoalhou o seu interior, mexeu com ele. Olha, por muito pouco eu não me converto, eu não me rendo, eu não me entrego a minha vida a esse Cristo que tu pregas, Paulo. Essa mesma capacidade de ignorar a voz de Deus acontece hoje. Pessoas que escutam a palavra no rádio, na televisão, nas reuniões e cultos das igrejas, são convencidos, são tocados, são invadidos pela voz de Deus, mas a mesma decisão ou indecisão de Agripa, daquele rei, existe hoje. Pessoas que dizem: olha, o culto foi uma bênção, a palavra foi uma bênção, por muito pouco eu não me rendi. Por que isso acontece? O que é que levou o rei Agripa a ignorar a voz de Deus, a tal ponto dele confessar que foi por muito pouco? Existem algumas razões, e eu espero que essas razões sejam completamente quebradas nessa noite, e que cada um aqui escute a voz de Deus no seu coração. E por que isso acontece? Por que a voz de Deus é ignorada? Número 1, repitam por gentileza: a voz de Deus é ignorada sempre quando o orgulho domina o ser humano. O rei estava ali, era a autoridade máxima daquele julgamento. Estava diante dele os seus súditos, o governador, mas ele era a pessoa principal daquele julgamento. E ele não quis se render, não quis se quebrantar, não quis se posicionar por Cristo, não quis se decidir por Cristo, por causa da sua posição, do seu orgulho. Ele sabia que uma decisão por Cristo traria sobre ele alguns prejuízos, e o orgulho que ele sentiu naquele dia foi suficiente forte para impedir que ele se rendesse a Cristo. Infelizmente, muitas pessoas não vão para o céu porque tiveram a oportunidade que o rei Agripa teve, mas por
possível prejuízo que ele podia ter, não se rendem a Cristo. Não seria fácil para o rei, diante de tanta gente, se posicionar por Cristo. No coração dele, a voz mais forte foi a voz do orgulho, da sua posição e do seu coração. E foi muito pouco, faltou pouco para ele. Isso acontece hoje. Existem pessoas que têm a sensação de não admitir que precisa de Deus. Existem pessoas como o rei Agripa, que não quer ter uma atitude de exposição por Cristo. Ficam intocados, ficam enterrados na sua fé e não se expõem, porque acreditam que isso pode lhes trazer prejuízos, e às vezes traz mesmo. Mas não existe nenhum prejuízo maior do que você partir para a eternidade sem ter a certeza da tua salvação. Não há nada que se compare à vida eterna, nenhuma conquista, nenhuma posição, nenhum sentimento de soberba ou de orgulho que pode se comparar com o prejuízo de passar da morte para a eternidade sem Jesus Cristo no coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, absolutamente ninguém, vem ao Pai se não for por Jesus. Só Jesus salva, só Jesus vai render sua alma, vai trazer você para Deus, só Ele salva. Segunda razão porque muita gente faz calar a voz de Deus, a ignorar a voz de Deus. Repitam por gentileza: a voz de Deus é ignorada sempre, diga sempre, quando existe medo da opinião dos outros. Diz o verso 24: dizendo ele estas coisas, em sua defesa, Paulo, Festo, o governador, o interrompeu em voz alta e disse a Paulo: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Agripa está vendo essa cena. Paulo está pregando com desenvoltura, com autoridade, uma capacidade que ele tinha de se comunicar muito forte. Isso foi incomodando o Festo, o governador. Ele simplesmente interrompe Paulo, gritando em voz alta, dizendo: olha, Paulo, tu estás louco, as muitas letras te fazem delirar. Isto é, a pregação de Paulo, intensa, sábia, profunda, incomodou Festo, e Agripa viu isso. E quando Agripa vê isso, isso é fortemente usado contra a sua capacidade de decidir, porque a opinião do Festo mexeu com a capacidade de decidir do rei Agripa, a opinião dos outros. Infelizmente, eu digo isso com pesar no coração, existem muitas pessoas que não irão para o céu, que na hora de se decidirem por Cristo, pensaram na namorada, no namorado, no pai, na mãe, na turma do colégio, da faculdade, do trabalho, do condomínio, da rua, da vila, do beco. O que é que vão dizer de mim? E quando alguém se posiciona assim, a voz de Deus é ignorada, é abafada dentro da alma dessa pessoa. A minha oração nessa noite é que você pense somente em você. A salvação é individual, a salvação ela é pessoal, e Agripa foi movido por essa interferência de Festo, e enfraqueceu a sua capacidade de se decidir por Jesus. Isso acontece hoje, na hora de fazermos o apelo para entregar a vida a Cristo. Muitos não vêm, porque sabem que se postarem no Instagram amanhã, no seu Facebook, no grupo de WhatsApp que você faz parte, que você entregou a sua vida a Jesus, você sabe que a pancada vai vir.
E por causa dos outros, muitos não se decidem por Jesus. Como Agripa, que podia ter se posicionado, podia ter se decidido por Jesus, mas ele foi influenciado pelo Festo. E a opinião dos outros tem levado muita gente a não andar com Cristo na terra. E consequentemente não andará com Cristo no céu. Quem não tem a coragem de andar com Jesus na terra, não espere andar com Ele no céu. Jesus disse: aquele que comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Jesus exige um posicionamento meu e seu diante das pessoas e da sociedade. Tem uma passagem chocante na Bíblia, que quando fala do juízo, e as pessoas formam filas para estar diante de Deus, e Deus fala assim para eles: eu não te conheço, eu não sei quem você é. Não, mas eu estava lá na quarta-feira da vitória do Guamá. Eu sei, mas você nunca me quis, você nunca se entregou para mim, você teve sempre resistência em relação a mim. Você estava lá, mas você nunca se posicionou, nunca se decidiu, nunca se entregou, por causa da sua namorada, do seu namorado, do seu trabalho, do seu ambiente social. Isso foi mais forte do que o seu interesse por mim. Por isso, eu não conheço você. Você não faz parte daqueles que tiveram a coragem, e para aceitar Jesus, precisa ter coragem, e a Bíblia diz que os covardes não entrarão no reino dos céus, porque não é fácil, o caminho é estreito, é apertado, é difícil, mas vale a pena. Vale a pena andar por esse caminho estreito, vale a pena entregar a sua vida a Jesus, vale a pena ser perseguido por causa da nossa fé. Então muita gente, infelizmente, não vai para o céu, porque pensou mais na opinião dos outros do que em si mesmo. Mas não somente isso. Terceiro lugar, repitam por gentileza: a voz de Deus é ignorada sempre quando há apego ao pecado e à vida sem Deus. No verso 18, Paulo afirma que foi chamado por Deus para levar os pecadores à luz de Cristo. Ele diz: para lhe abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus. Mas muita gente não quer, a fim de que recebam eles remissão dos seus pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Deixa eu te falar uma coisa. Eu me converti com 18 anos de idade, na crista da onda. A minha mãe na festa está aqui, a Vânia, que me pregou o evangelho. E ela dizia: você não conhece Jesus. Mas olha, eu sou da onda, eu gosto da onda, como é que eu vou para a igreja? O dia que você provar de Jesus, você vai ver a diferença. E eu fui à igreja, e ouvi a mensagem que você está ouvindo hoje, da salvação. Irmão, servir Jesus é o projeto mais fascinante dessa terra. Andar com Cristo é a maior bênção para o ser humano hoje. Nenhum prazer pecaminoso e mundano é muito mais gostoso do que andar com Cristo. E os prazeres que Deus criou é para nós mesmos. Ele apenas estabeleceu limites para nos proteger. Deus, Ele criou os prazeres, foi Ele que criou, para mim e para você. Ele estabelece limites para te guardar e te proteger, para me guardar e me proteger. Mas foi Ele que criou o prazer, foi Ele que criou tudo isso. Apenas Ele estabelece na sua palavra os princípios que irão fazer você desfrutar dos prazeres e não estragar a sua vida, não destruir sua vida. Mas tem muita gente que infelizmente ignora a voz de Deus, como Agripa.
Agripa era da linhagem dos Herodes. Pensa numa família imoral. Não foi fácil para Agripa se decidir. Ele sabia que se entregasse a vida a Jesus, uma mudança iria acontecer na sua vida. Ele não queria. Tem gente que é assim, não quer. Eu não quero deixar isso, não quero deixar aquilo. É isso que a Bíblia diz, que o Deus desse século tem cegado o entendimento das pessoas. Você não tem noção o que é a vida com Jesus. A vida com Cristo é maravilhosa. A paz que excede todo o entendimento. Você sabia que o drogado, ele se droga atrás de Deus? Como assim, pastor? O cara está tão vazio por dentro, há um buraco na sua alma, que ele acha que tem que preencher com alguma coisa boa. E não venha me dizer que se drogar não é uma coisa boa para a carne. É muito boa. Quem já se drogou sabe disso, a sensação, o cara se sente o super-homem, é capaz de enfrentar uma carreta. Só tem um detalhe: é passageiro. Mas a força e a paz que Jesus dá não é passageira. Ela é sempre permanente no nosso coração e na nossa vida. Essa é a diferença. Agripa sabia que algumas coisas teriam que mudar na vida dele. Ele disse: eu não quero. E Deus respeita você. Deus não te criou um robô. Deus criou você com livre arbítrio, capacidade de escolha. Você pode ir embora daqui, não ligar para o que ouviu, deixar de lado o que você está ouvindo, não pensar mais nisso. Ele vai respeitar você. Mas não espere estar com Ele na eternidade, que você não terá, não estará com Ele. Que para estar com Ele na eternidade, você precisa caminhar pelo caminho certo. E qual é o caminho certo? Não é a religião, não é a igreja, é Jesus. Só Jesus salva. Diga amém e aplauda o Senhor. Em quarto lugar, por que a voz de Deus é ignorada, como Agripa ignorou? Diga comigo: a voz de Deus é ignorada sempre quando procrastinamos. Verso 28. Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco, faltou pouquinho. O que é que ele quer dizer com isso? Deixa para depois. Procrastinar é deixar para depois. Quantas pessoas, lamentavelmente, não irão para o céu, porque quando tiveram a chance de entregar a vida a Cristo, disseram: hoje não. Quem sabe na próxima, quem sabe no domingo, quem sabe na semana que vem, ano que vem. Estou muito jovem para entregar minha vida a Cristo, eu tenho a vida pela frente para curtir. Você não imagina como é curtição seguir Jesus, como é maravilhoso seguir Jesus. Mas tem muita gente que procrastina, que vai deixando para depois, vai adiando o inadiável. Agripa quase se converteu, mas não tomou a sua decisão. A salvação é para hoje e não é para depois. Então essa disposição de deixar para depois, o procrastinar, tem feito muita gente encarar a eternidade sem Cristo, porque não deu tempo. Eu sempre falo do ladrão da cruz, que tiveram a chance, no último minuto de vida, de entregar a vida a Cristo. O da esquerda começou a zombar de Jesus, começou a criticar Jesus: se tu és filho de Deus, nos tira daqui. Zombou dele. Mas o da direita disse: e mestre, quebra esse galho,
lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus falou para ele, não falou para os dois, falou para ele: em verdade, eu te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Diga amém, diga glória a Deus e aplauda o Senhor. A Bíblia fala de dois caminhos, o estreito e o largo. Se tem dois caminhos, tem dois destinos. A pergunta é: você está caminhando em que caminho? Qual é o caminho que você caminha hoje em relação à sua eternidade? Daqui a 100 anos, ninguém que está aqui nesse lugar estará vivo. Onde você estará? Onde eu estarei? Pastor, eu posso ter a certeza para onde eu vou? Claro que pode. Como assim, pastor? Aquele que tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho para todo aquele, não é todo mundo, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aplauda o Senhor bem forte. Vida eterna. Agripa decidiu procrastinar. Agripa decidiu continuar vivendo a sua vida. Não se quebrantou, não se entregou, não se rendeu, não se converteu e perdeu a chance dele. E eu espero que você não perca a sua. Pastor, como é que eu posso saber se eu já tenho Jesus na minha vida? Eu sei que todos vocês acreditam em Cristo, e a Bíblia diz que até os demônios acreditam. Mas como é que eu posso saber? Você lembra o dia que você entregou a sua vida a Jesus? Se você não lembra, você acredita nele, mas não crê nele. Se eu perguntasse aqui os apaixonados, você lembra o primeiro beijo que você deu na sua namorada, no seu namorado? Você vai lembrar. Ali começou um compromisso. Se você não lembra o dia que você disse: Pai, eu sou um pecador e reconheço que Tu és o meu Salvador, e eu Te aceito com toda a minha força, com toda a minha fé. Eu sei que eu preciso de Ti. Irmãos, todos nós aqui somos pecadores. Quem aqui já errou um dia? Levante a mão. Então isso te faz e me faz um pecador. A pergunta é: você já tem o Salvador? Se você não lembra o dia, é porque você ainda não tem. Mas esse dia pode ser hoje, pode ser agora, que você tomar a decisão mais séria e a mais difícil, mas é a mais importante da sua vida. É entregar a vida a Ele, reconhecer que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. Salvar de quê? De uma vida terrena extremamente complicada e dolorosa, e principalmente salvar você de uma eternidade sem Cristo. Não brinque com isso. Não brinque com isso. É por isso que por onde você vai, você não pode fugir dele. Você liga o rádio, lá se fala de Jesus. Você liga a televisão, lá se fala de Jesus. Você pega o ônibus, alguém dá um panfleto para você. Você está na rua, alguém passa e fala de Jesus para você. Sabe por quê? Para que naquele dia você não vá dizer: eu não sabia. Você sabe que o único que salva é o Salvador. Ele está aqui para salvar você, se você quiser. O máximo que eu posso fazer é pregar. Se eu pudesse te obrigar, é tão gostoso seguir Cristo que eu faria isso. Mas Jesus nunca impõe, Ele propõe. Filho meu, deixa eu me meter na sua vida, deixa eu ser o Senhor da sua vida.
Eu não quero ser o quebra-galho de final de semana. Eu não quero ser o teu quebra-galho na hora do aperreio. Ai, meu Deus do céu, não. Eu quero ser o Senhor e Salvador da sua vida. E para isso você precisa entregar o seu coração para mim. Ah, meu pastor, eu estou tão enrolado, a minha vida é só rolo. Pega esse rolo todo e joga na presença dele. Ele vai desenrolar a sua vida, vai trazer paz para a sua vida, vai trazer sentido para a sua vida. E essa busca que você tem em tantas coisas para ser feliz, você nunca vai achar. Sabe por quê? Tem um buraco aí dentro da sua alma e da minha, que o dinheiro não preenche, a esposa não preenche, o marido não preenche, os filhos não preenchem, os netos não preenchem, as conquistas não preenchem, nenhuma vitória preenche esse buraco. Sabe por quê? Ele é da forma de Deus. Esse buraco só vai ser preenchido quando ele entrar aí dentro. E se ele entrar aí dentro, você vai ver o que você vai ter, o que você vai sentir. Você vai ser o povo mais feliz dessa terra, em nome de Jesus. Diga glória a Deus e aplauda o Senhor. Agora eu gostaria que ninguém saísse da igreja, estamos no horário, e em silêncio, você ficasse em pé, por favor.